Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Não existe nada mais importante para o Senhor do que reunião de família. Não existe nada mais importante do que manter a família reunida. É por isso que o Senhor odeia o divórcio. Porque machuca muito os membros da família, inclusive os cônjuges, em primeiro lugar. E nessa noite nós queremos orar, Senhor, se existe alguém num clima, num espírito de divórcio aqui. Alguém que não verbalizou, não declarou que quer se separar, mas está conjecturando na sua consciência consigo mesmo o divórcio, a separação, seja na família da fé. O Senhor ama a reunião de família, Senhor. O Senhor ama a união do seu povo, ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu quero pedir, Senhor, que a palavra do Senhor, como tem sido clara para o meu coração, como seu filho, eu quero pedir que seja claro para todos os meus irmãos aqui, que são tão preciosos para o Senhor quanto eu, que valem tanto o sangue de Jesus quanto eu valho. Eu quero pedir que a palavra do Senhor aqui, que vai ser pregada, ela seja para algumas pessoas mais clara ainda, mais viva do que tem sido para mim, Senhor. E que em tudo que nós fizermos aqui nessa noite, na ministração da palavra, na Santa Ceia, o Senhor seja visto, Deus, e ouvido, Senhor. Tudo isso é para o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 29. Nós vamos começar no versículo 9, a leitura. E eu queria pedir que você, por favor, se concentrasse, se preparasse, coloque seu celular no silencioso, ou desliga ele, se você não usa ele para fazer nota. Eu queria pedir que você colocasse seu coração aqui para ouvir o que Deus tem para dizer, que você se prevenisse de distrações. Amém? Eu não hesito nem um pouco em dizer, não hesito nem um pouco em dizer que talvez esse seja o momento mais importante da sua semana. Esse aqui seja o momento mais importante da sua semana. Porque quando Deus falou, o mundo passou a existir. E Deus vai falar aqui. O seu mundo pode ser recriado. Ele pode ser refeito. É triste quando pessoas abandonam a comunhão, porque isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Quando a gente se reúne para ouvir o que o Pai tem para dizer para nós. E como diz o Salmo, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos em comunhão, porque ali é que o Senhor ordena a bênção. É na reunião de família que Deus ordena a bênção. E quando a gente se afasta da comunhão, a gente fica alheio às coisas que Deus está realizando na família. A gente vê do lado de fora, né? A gente olha lá, parece que está tendo festa dentro da casa, mas a gente fica do lado de fora, se sentindo penetra. E às vezes o sentimento de penetra não é porque a gente está excluído, mas é porque a gente se excluiu. Eu acho admirável, eu acho gostoso quando eu vejo um pai corrigindo um filho pequeno. Com amor. Eu acho lindo
Quando eu vejo um pai pegando um filho que está fazendo alguma coisa errada, talvez, às vezes, num momento público, e ele chama o filho de lado, e ele fala: filho, você não pode fazer isso. Filho, não vai dar para você agir assim aqui. E, às vezes, o pai precisa corrigir o filho em público, não é verdade? E eu sei que os padrões que a gente tem hoje, eles estão ficando tão distorcidos que parece até desagradável ver um pai corrigir um filho. Puxar a orelha, chegar e falar assim: você vai ter que mudar, você vai ter que obedecer agora, porque eu sou seu pai, eu estou mandando aqui, você vai ter que se comportar aqui. Porque você tem pai, você tem alguém que cuida de você. E eu queria pedir para você abrir o seu coração, porque talvez a mensagem de hoje ela se pareça um pouco com isso, com o pai corrigindo um filho. Se você é da moda antiga, se você é das veredas antigas, como diz a palavra de Deus, você vai achar isso lindo. Se você está contaminado com os padrões modernos, você vai achar isso muito ruim. E a gente pode ter irmãos em Cristo que têm dois padrões diferentes. E nós vamos ler Isaías capítulo 29. E nós vamos falar aqui nessa noite sobre corações bêbados. E o capítulo 29 de Isaías, versículo 9, diz o seguinte: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Eu quero começar refletindo nessas palavras do profeta Isaías, e eu quero dizer: República, essa mensagem é para você, ela é para você. Não deixa a sua carne te convencer de que não é para você e dizer assim: Deus deve estar falando com alguém aqui hoje. Essa mensagem é para todo mundo aqui da República. Quando estava no almoço, alguém comentou na mesa e falou assim: hoje, na manhã, o pastor bateu, só foi chulapada. E aí eu falei assim: só dá chulapada quem levou chulapada. Para eu poder ficar de pé aqui e corrigir a igreja, eu preciso ter sido corrigido pelo meu pai primeiro. E Deus usa diversas formas para poder corrigir o pastor. E eu fico feliz quando a igreja, no meio da igreja, existem pessoas disponíveis, com o coração aberto para ouvir o Senhor e ousarem exortar em amor, autoridade, assim como um filho exorta um pai. Porque é assim que Paulo diz para Timóteo fazer. Você vai exortar os mais velhos como se estivesse exortando seu pai. Então, República, é para nós essa mensagem, é para você. E Isaías capítulo 29, versículo 9, o profeta começa a dizer assim: estatelai-vos, no imperativo ele está falando, é para você estatelar. Fique estatelado e se demore ficando estatelado. É isso que significa estatelai-vos e ficar estatelados. São duas palavrinhas ali no hebraico, uma é demore-se em alguma coisa e a outra é estatelar. E o que estatelar pode ter alguns significados. Primeiro, o verbo transitivo direto, pronominal, aí para quem manja um pouco de gramática. Fazer cair, ou cair de chapa, ou estendido sobre uma superfície. Cair de chapa, cair de cara, cair numa superfície e ficar estendido. Ou, verbo transitivo direto, bater algo contra um objeto, ou bater em. Ou, de maneira figurada, ficar estupefato, atônito, estático, estarrecer-se. E o profeta começa falando assim: estatelai-vos e ficai estatelados. Ele está dizendo: o que eu vou dizer agora para vocês é para dar um supetão em vocês. E é para vocês ficarem sentindo e ouvindo esse zumbido durante algum tempo no ouvido de vocês. E o que ele começa a dizer é: vocês estão bêbados, mas não de vinho. Vocês andam cambaleando, mas não de bebida forte.
E eu quero falar com vocês, República, que o nosso coração aqui, e Deus tem me corrigido nas últimas semanas, em primeiro lugar a mim, para dizer que o nosso coração está bêbado, que o nosso coração está embriagado, que a República anda muito embriagada, ela anda bêbada. E a República encheu muito a cara, e ela encheu tanto a cara que ela perdeu a noção das coisas, e ela perdeu o sentido, e ela perdeu o rumo de casa, e ela perdeu o senso de direção e a bússola da alma. Ela parece que ficou quebrada, porque a gente não sabe nem por onde faz que a gente volta, que caminho que a gente deve tomar, que nem aquele cachorro que cai da mudança. E a gente ficou bêbado, e o nosso coração como igreja está bêbado, porque a gente se embriagou. E a gente se embriagou do quê? O próprio texto fala, não é de bebida, não é de vinho. E ele fala no verso 10, como que essa bebedice se traduz. E aí a gente vai falar por quê e com que a gente ficou embriagado. Mas o verso 10 fala, o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas. E o Senhor vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Já experimentou um tempo onde parece que o estudo bíblico não fala nada com você? Onde parece que a pregação não fala nada com você? Onde parece que quando você chega lá para refletir, parece que aquilo não entra dentro de você? É isso que o texto fala que Deus fez. Deus fechou os olhos dos profetas e a mente dos videntes. Verso 11, toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, fechado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso, porque está fechado. E dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não sei ler. E o que ele está dizendo é, a consequência da embriaguez é que parece que o profeta não consegue ver, e parece que o vidente não consegue perceber. A consequência da embriaguez é que os sentidos ficam tão apagados, que quando você pega o livro, que diz tudo o que você precisa saber sobre a sua vida, parece que ele está fechado e você diz assim, não consigo abrir ele. Parece que quando você pega e bate o olho na Bíblia e fala assim, eu não consigo abrir isso aqui. Ou então como se o próprio livro tivesse aberto, é isso que o profeta diz. E aí você entrega ele e a pessoa fala assim, mas eu não sei ler. E ele diz que esse efeito de entorpecimento, de bebedeira, de embriaguez, ele faz com que o nosso sentimento seja de que nós não conseguimos entender o que Deus está dizendo para a gente. E eu discerno que é exatamente o que muitos de nós estamos experimentando. Parece que a gente não consegue discernir o que Deus está falando com a gente. Verso 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente, de maneira mecânica. Há uma semana, numa reunião do conselho, eu e os presbíteros conversando, a gente falou assim, cara, a igreja parece que está tudo mecânico. O culto parece que está mecânico. Parece que as coisas estão assim, sem vida. E o Senhor falou no nosso coração, vocês estão ensoberbecidos. A república está soberba, a república está arrogante. Começar pela liderança, rasga o seu coração. Busque a minha presença, se humilhe diante de mim. E Deus entregou algumas vezes, se o meu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está sentindo isso? Que está de maneira mecânica a sua fé? Verso 14. Amém não, irmão, misericórdia. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao soleiro, ele nada sabe. Porventura dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel.
o profeta vai falando que os sinais dessa embriaguez, e aí ele diz assim, o sinal da embriaguez primeiro é que parece que você lê a Bíblia e nada fala no seu coração. Parece que você recebe uma profecia e aquela profecia não entra dentro de você. Parece que você busca Deus e parece que você não escuta nada, né? Como diz lá em Deuteronômio, que Deus derramaria a maldição sobre a desobediência, que o teto seria como bronze e o chão seria como ferro. Parece que não vai conseguir acontecer nada. Você semeia e não consegue plantar, porque o chão é de ferro e parece que você ora e a oração não passa do teto. Deus fala em Deuteronômio que isso é uma consequência da desobediência. E nesse texto ele vai falando sobre isso, o profeta vai dizendo assim, o seu coração está longe de mim, todo mundo está firme lá, moralmente está tudo certo, o povo está na igreja, eles proferem que Jesus é o Senhor. Aí o verso 14 ele fala, eu vou continuar fazendo isso e eu vou continuar humilhando. Por quê? Porque tem gente escondendo o propósito de mim, fazendo coisa escondida. E quando ele está falando de coisa escondida, ele está falando de um jeito de viver em que a gente não põe na mesa todos os nossos sonhos diante do Senhor para perguntar se Ele quer ou não que a gente viva aqueles sonhos. E a gente tem propósito escondido. E tem coisa que está escuro aos olhos do Senhor, porque a gente não coloca em oração. É disso que o texto está falando. Quando a nossa embriaguez faz a gente perder a noção da necessidade de submeter todos os nossos projetos à vontade de Jesus para a nossa vida. E a gente começa a fazer as coisas escondido. A embriaguez faz a gente perder noção. E é uma embriaguez da carne, e ele fala assim, a embriaguez é tão forte, que a gente confunde Deus com a gente. E a gente confunde a vontade de Deus com a nossa vontade. E a gente confunde o oleiro como se fosse o próprio vaso. E a gente fala assim, ninguém nos conhece. Ninguém sabe o que está acontecendo na nossa vida. E ele está falando, você vive como se você não tivesse um oleiro. Alguém que te projetou para um propósito específico. E te desenhou para você cumprir uma função. Esse é o jeito de viver do embriagado. E que embriaguez é essa, gente? Não é uma embriaguez de vinho, é uma embriaguez de você ficar bêbado de tanto fazer as vontades do seu coração. Você está entorpecido de tanto que você só quer aquilo que você tem vontade de fazer. E não se humilha para perguntar o que Deus tem para você. E essa palavra é para a república. E eu não consigo entregar essa palavra sem aumentar o tom da minha voz, porque isso vem como fogo no meu coração. E porque Deus bateu em mim como um pai amoroso, que durante o processo de mais de uma semana, de mais de 2 semanas, sendo corrigido pelo meu Pai do céu, eu só podia falar assim, obrigado, porque quando eu estou desviando, você me puxa de volta. República, é para você essa palavra. Cadê a nossa simplicidade? Cadê a nossa paixão pelo pobre? Cadê a nossa paixão pela presença de Deus? Cadê o nosso desapego material? Cadê aquela república que passava a Páscoa, 2 dias de jejum, enfiado dentro de um porão, mofado, só orando porque queria a presença de Jesus? Cadê aquela república humilde que queria servir os pobres, que queria ir atrás dos perdidos? Aquela república que foi na casa do Gustavo, lavar a casa inteira, fedorenta, cheia de lixo, que saía rato e barata para todo lado, e todo mundo estava lá servindo naquele dia que ele se converteu. Cadê a simplicidade do nosso evangelho? Ontem comecei a me perguntar, e falar, Senhor, cadê aquele Arthur? Eu não era desse jeito. Conversando com algumas pessoas, eu falei, eu não era desse jeito, eu não era assim, o meu coração não era assim, eu não me importava com essas coisas. Jesus, onde foi que eu caí? Me ajuda, Jesus. Jesus, o que aconteceu? E Jesus tem falado para mim, eu não tenho sentido, mas eu tenho crido. Não confie no seu coração, ele é profundamente corrupto, e ele pode te enganar. Deixa eu dizer para você, se você acha que está tudo bem na tua relação com Deus, enquanto está tudo indo ladeira baixa, você está enganado pelo seu pecado, você está cego, você não está enxergando, não está tudo bem com você. República, não está tudo bem conosco, as coisas não estão bem aqui nessa casa, está tudo bonito do lado de fora, mas falta Jesus aqui.
Falta Jesus no nosso meio. E deixa eu dizer, você pode não estar sentindo isso, porque o seu coração está enganado pelo seu pecado. E eu não tenho sentido tristeza, mas eu tenho crido no que Deus tem falado. Eu não tenho chorado angustiado. Eu não tenho sentido tristeza na minha alma por estar arrogante e ensoberbecido. Mas eu tenho crido no que Deus tem dito para mim. E Ele tem dito, você se ensoberbeceu, a sua igreja se ensoberbeceu, vocês abandonaram a simplicidade, vocês não são mais humildes, vocês não me querem mais em primeiro lugar, vocês estão embriagados por estabilidade emocional, vocês estão embriagados por estabilidade financeira, embriagados por um pastor perfeito, querendo um pastor perfeito, que busque toda hora que alguma coisa dê errado. Todo mundo quer tudo de mão beijada, ninguém quer morrer, ninguém quer sacrificar, ninguém quer sofrer, ninguém quer abrir mão dos seus desejos para me seguir, ninguém quer tomar a sua cruz. Vocês estão embriagados pela carne de vocês. É isso que Jesus tem falado comigo. E eu não tenho sentido tristeza, mas eu tenho crido no que Ele tem falado. Porque eu nem sempre sinto, porque sei que meu coração me engana, mas eu creio no que a palavra diz. E a palavra diz o seguinte: quem se ensoberbecer vai ser humilhado, quem se exaltar vai ser humilhado, e a soberba precede a ruína. E se nós estamos passando um tempo de ruína, a Bíblia é verdade. E é porque nós ensoberbecemos. Deus sabe o jeito que eu preciso pregar, porque Ele me faz pregar de muitas maneiras diferentes, dependendo do espírito da mensagem. E eu não faço força para estar desse jeito aqui, mas existe um peso no meu coração. Eu sinto como se tivesse uma bigorna no meu coração, como se o meu peito tivesse pesado, porque eu sei que é isso que está no coração dele. E se Ele não colocar esse sentimento, eu não vou conseguir transmitir o que Deus está dizendo e o que Deus está sentindo. Eu quero discorrer um pouco fazendo uma citação de Jonathan Edwards sobre o que ele fala acerca da nossa consciência. Sobre a gente sondar a consciência. E Jonathan Edwards diz o seguinte: o coração humano é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais o pecado prevalece, mais ele obscurece e ilude a nossa mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é em absoluto a falta da luz da verdade de Deus. Lembra o que o profeta Isaías está falando? Ele está dizendo assim, tem profeta, tem livro, tem tudo. Só que quando se lê, não consegue ouvir nada e nem entender nada que está escrito ali. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente, porque controla a vontade humana. E isso altera o nosso julgamento das coisas. O pecado muda a minha vontade. Quando eu dou espaço para o pecado na minha vida, ele muda a minha vontade. E ele muda o meu julgamento acerca das coisas. Coisas que estavam ruins, eu começo a achar que não estavam tão ruins assim. E coisas que estavam boas, eu começo a achar que não estão tão boas assim. Porque o pecado corrompe o meu julgamento da situação. O pecado muda a minha cosmovisão. Quando a concupiscência prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Quando o pecado encontra lugar na sua vida, quando o pecado acha lugar na sua vida, você começa a se predispor para aprovar a prática pecaminosa, porque ele corrompe a sua consciência. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume e controla as pessoas. Portanto, quando elas não estão conscientes do seu pecado, fica extremamente difícil fazê-las enxergar o erro. Afinal de contas, o mesmo desejo maligno que as levou ao pecado as cegará.
Quanto mais uma pessoa raivosa consente com a malícia ou com a inveja, mais esses pecados cegarão seu entendimento, para que ela os aprove. Quanto mais um homem odeia o seu vizinho, mais ele tende a pensar que tem uma boa causa para odiar, e que aquele vizinho é digno de ódio, que merece ser odiado, e que não é seu dever amá-lo. Quanto mais prevalecem os desejos de um homem impuro, mais doce e agradável o pecado lhe parecerá, e mais ele tenderá a pensar que não há mal nisso. Isso é quando a gente está acostumado com o pecado. Estamos acostumados com ele. E a gente não consegue perceber ele, e a gente não consegue enxergar ele. As pessoas têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática, e não o contrário. Além de permitir que o seu comportamento se conforme com a consciência, despenderão uma energia tremenda, tentando fazer com que a sua consciência se adapte ao seu comportamento. Vocês entenderam isso? É melhor eu mudar minha cabeça para me convencer de que está tudo bem do jeito que eu estou, do que me confrontar e assumir que eu estou errado e que eu preciso mudar e eu preciso me quebrantar diante do Senhor. E é isso que o pecado faz conosco. Então, o que pode estar embebedando a gente? Quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, Ele falou assim: o seu pecado não é moral, filho. Você não rouba, você não mata, você não fornica, você não está batendo em ninguém. O seu pecado não é moral, o seu pecado é do coração. O seu pecado é de soberba. O seu pecado é de estar inflado. O seu pecado é de independência, é achar que você não precisa me servir. Você acha que você não precisa me servir. Você acha que você não precisa me obedecer. Você acha que está tudo bem se você não me obedecer. Você acha que está tudo bem os defeitos que existem em você. Você não está indignado com a sua situação. Você aceitou o pecado. Por quê? Porque a soberba tomou conta. E essa palavra é para nós. Porque a gente não vê mais quebrantamento aqui no nosso meio. A gente não vê Jesus mais como o centro de todas as coisas. A gente não vê Jesus mais como a nossa única esperança. Sabe, gente, eu fico imaginando Abraão, eu fico imaginando esses caras da Bíblia, esse negócio de viver pela fé. Sabe o que acontece com a gente? Imagina que não existisse nenhuma das ciências atuais. Imagina que não existisse psicologia, não existisse geografia, não existisse matemática, não existisse nada disso. Imagina que não tivesse faculdade, não tivesse escola, que não tivesse nada disso. Tudo que a gente ia precisar para viver estava no Espírito Santo. Tudo que a gente ia precisar para entender qual que é o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida. Tudo que a gente ia precisar para saber por qual caminho a gente deveria correr, a gente deveria percorrer, está no Senhor Jesus. E isso é a suficiência de Jesus. Só que a gente está embriagado por um monte de ferramenta que nos cercam. A gente está embriagado por coisas que nos rodeiam. É ajuda daqui, é assistência dali, é um bônus acolá. É amigos aqui, é uma festa ali. São muitos consolos terrenos. São muitos consolos, é muita adulação de toda parte, que faz a gente achar que a gente não precisa tanto assim do Consolador. É muito palpite, é muito teste vocacional, nada contra coach ou teste vocacional, essas coisas, ou faculdade, mas é muito colocar o coração nas ferramentas que Deus nos deu. E é isso que o versículo 14 diz: eu vou continuar a fazer uma obra no meio desse povo, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. É muito a gente buscando direção para a vida em um monte de lugar, e não em Jesus em primeiro lugar. É a aniquilação da vida de oração. É a aniquilação da dependência do Espírito Santo. É Jesus morre na cruz, derrama o sangue, para quê? Ressuscita, envia o Espírito, para quê? Eu não preciso do Espírito Santo. Eu entro na internet e vejo tudo no Google. Eu pergunto para os meus amigos. Eu leio um monte de livro. Eu estou falando de dependência de Jesus, de amizade com Jesus, de viver para Jesus. E Ele é aquele que me chamou à existência, que me predestinou, que me escolheu, que arquitetou a minha história, cada detalhe dela, e confeccionou cada uma das bênçãos que iam de vir de encontro com a minha história, para que eu pudesse ter propósito. Agora, se o meu coração não está nele, eu procuro propósito em tudo que está ao meu redor, mas eu não paro para ouvir o que ele está dizendo para mim. Nós estamos embriagados, gente, de tanto consolo que a gente tem hoje. Nós estamos embriagados de WhatsApp, de rede social. Nós estamos embriagados por um monte de coisa. E eu não estou falando que a resposta é a gente ir para o meio do mato
e virar ermitão ou virar hippie, porque senão nós estávamos perdidos. Cidade é uma coisa que Deus sonhou, cidade é projeto de Deus, Deus ama a cidade. Cidade é um negócio que Deus ama a cidade, Deus ama as ruas da cidade, Deus ama as escolas, Deus ama os bairros de moradia, Deus ama a prefeitura, Deus ama os lugares de mercado, Deus ama os espaços públicos, Deus ama a rua. O ministério de Jesus foi feito o tempo inteiro na rua, poucas vezes ele foi no templo. Deus ama a rua, Deus ama a cidade, só que Ele não ama a cidade. Jesus nunca amou a cidade mais do que Ele amava o próprio Deus. E Ele não amava a igreja mais do que Ele amava Deus. Você não vê Jesus fugindo do ministério para poder ficar na igreja. E você não vê Jesus fugindo da igreja para poder ficar na rua. E você não vê Jesus fugindo do lugar de intimidade para poder ficar na igreja, nem para poder ficar na rua. O problema é que nós não temos mais essa relação com Ele, esse contato com Ele, essa confiança nele. Ele fala tudo, sobre tudo, em todas as áreas da vida. E o problema nosso é que às vezes a gente faz o seguinte: a gente transita da rua para a igreja e da igreja para a rua, e a gente transita daqui para lá e de lá para cá. Em que sentido que eu estou falando isso? Eu estou falando no sentido de que tem uma hora que a gente cansa desse troço, a gente cansa dos cultos, a gente cansa da programação. Aí o que a gente faz? A gente vai para a rua. Aí no que a gente vai para a rua, agora eu estou mais lá, se estou livre, eu vou nos barzinhos, eu saio aqui, eu vou ali, tá, eu estou assim mais sociável, porque esse negócio de igreja é muito bitolação. Aí o cara cansa, aí o cara volta para cá. Aí ele pega e ele sai. Aí o cara não evangeliza ninguém, não conversa com ninguém, não se relaciona com ninguém. E aí ele fica daqui para lá, e de lá para cá, daqui para lá. Já a vida do cara é assim. Ele vive na igreja e na sociedade, na igreja e na rua e no templo, na rua e no templo. Você não vê Jesus só nesses lugares. O grande problema nosso não é nem que nós estamos muito aqui, e nem que nós estamos muito lá, ou que nós estamos pouco lá, ou que nós estamos um pouco aqui. O nosso problema é que nós não estamos lá. Porque nós estamos procurando direção onde tem multidão. Se tem multidão no templo, eu vou no templo. Se tem multidão na rua, eu vou na rua. Se tem um monte de gente rebelde com igreja, assim, não sei quem, indignada, amargurada, eu vou lá, porque eles vão me entender. Ou então, se eu não aguento mais o pecado, estou querendo morrer, estou querendo acabar com a minha história, eu não aguento mais, porque a vida de pecado é afastada de Deus, está assim, uma desgraceira, porque não tem jeito mesmo, o salário do pecado é a morte. Aí eu saio da rua e eu venho para o lugar religioso, e eu nunca vou para o Santo dos Santos, eu nunca vou para o lugar onde é sozinho que eu entro. Sozinho, onde eu fecho a porta do meu quarto e eu fico com Ele. O nosso problema é falta disso. Não é falta de reunião de oração e não é falta de intervenção urbana. O nosso problema é falta dEle. Tem muito de igreja e tem muito de sociedade, e tem muito de rua, e tem muito de lá, e tem muito de cá. Não é esse o nosso problema. E às vezes as pessoas não entendem, elas ficam transitando. Aí elas vão para lá, aí peca e fala assim: nossa, eu preciso voltar. Aí chega aqui e fala assim: mas não encontrei o que eu achei. Você não vai encontrar aquilo que só você pode encontrar em Jesus. Você não vai achar. A igreja não substitui Jesus. A igreja não substitui Jesus. Nós não somos católicos, nós não estamos na época da Idade Média, nós não acreditamos que a igreja salva. Não acreditamos que a instituição salva. Esquece disso. A instituição não vai te santificar. A república não vai te santificar. A república não vai suprir suas carências. Ele vai suprir suas carências. Ou você crê na palavra dele e ama ele e busca ele, ou então você vai ficar a vida inteira que nem um bobo, um João bobo, é de lá para cá, de cá para lá, e você nunca vai encher o seu coração, porque ninguém vai entrar dentro do seu quarto por você, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e se humilhar e renunciar aos pecados. Ninguém vai fazer isso, e você vai viver embriagado. E aí está tudo entorpecido. Outro nome que eu estava pensando em dar para essa conversa aqui é resgatando corações que estão naufragando. Tem coração naufragando. Está que nem um navio, está afundando, velho. Seu navio está afundando. Seu coração está que nem um barco afundando. Porque cada verdade da Sagrada Escritura que cauterizou no seu coração é um furo nesse barco. Cada verdade que te desafia, te confronta e você reverteu ela, é um furo no seu barco. E a água está batendo. Como que a gente tira a embriaguez? Como que a gente faz para tirar a embriaguez? Alguém aqui já teve que lidar com uma pessoa bêbada? Como que você fez? O que você fez? Vamos lá.
técnicas. Banho gelado ajuda? O cara dá uma acordada assim, mais ou menos? Só para enganar? Ajuda ou não? É para enganar? A experiência aí está falando para nós. Antes de falar como que a gente tira embriaguez, por que você não está ouvindo a voz de Deus? Por que você está com os sentidos tapados? Você já conversou com um bêbado? Você já tentou explicar alguma coisa para o bêbado? Por que você acha que você não está ouvindo Deus? Por que você acha que você não está entendendo o que Ele está falando? Você está embriagado com a sua carne. Você não consegue ouvir o que Ele fala. Você tentou explicar alguma coisa para o bêbado? Ó, é assim, faz assim. Você tentou vestir a roupa num bêbado? Você tentou? Já tentou vestir a roupa num bêbado? João, vem cá, tenta vestir essa blusa aqui em mim. Vem vestir a jaqueta em mim aqui. Não vem, não vou. Não, falei que não. Não quero. Não quero. Não vai. Não quero. Não. Ó. Às vezes Jesus está que nem o João tentando vestir você com a santidade dele. Jesus está que nem o João tentando colocar a veste de justiça em você. Jesus está que nem o João querendo vestir você de amor. O João sabia o que ele tinha que fazer. Ele já chegou para meu primo, né? Ele já falou assim, posso derrubar? O que você acha que Deus vai ter que fazer para poder acabar com sua embriaguez e voltar a decência em você? Ele vai ter que derrubar você. Ele vai ter que dar um banho de água fria nos seus projetos. Ele vai jogar um balde de água fria em todos esses planos que você tem aí. Porque não está dando certo. E ele vai ter que te dar um negócio mais forte do que a cachaça. Ele vai ter que te dar um negócio que é mais forte do que a pinga que te embriagou. Vai dar para você um copo assim de 400 ml de café que foi feito com 4 colheres de café. Você sair da bebedeira da carne, escuta o que eu estou dizendo aqui para você. Paulo sacou qual que era o lance. E ele falou assim, não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou você escolhe ser bêbado do Espírito, ou a sua bebedeira da carne nunca vai passar. Leonard Ravenhill diz o seguinte, você vai queimar. Você sempre vai queimar. Ou você vai queimar pelo pecado, ou você vai queimar por Jesus. Deixa eu dizer, se você não está queimando pelo Jesus, você está queimando pelo seu pecado, pela sua carne. Só que você não consegue nem enxergar. E você está tão queimando por ele, que você está tão obstinado, que eu chegar e falar para você assim, você está errado, você precisa mudar. Você vai se irar, vai se ensoberbecer e vai querer brigar comigo, porque o seu coração está obstinado. Você está endurecido no pecado. Essa palavra é para a república. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. É um chamado, arrepende. Não é isso que Jesus chamou você para viver. Não é para ter esse coração. Você já foi melhor do que isso. Você já viveu diferente. Jesus quer tirar a sua embriaguez. Entenda, Ele vai ter que jogar um balde de água fria. Ele vai ter que botar você debaixo do chuveiro de água gelada. No inverno, você vai ter que chegar debaixo de água gelada. É isso que Ele vai fazer com os seus projetos. Vai ter que jogar água fria nos seus projetos. Porque tem um monte de projeto de carne aí. Tem um monte de projeto de carne aí. Tem um monte de coisa que não nasceu do Espírito, nasceu da carne. Ou a gente entende que a filosofia do boteco tem que estar aqui nesse lugar, e esse lugar não é... Ele tem que ter um jeito de viver de boteco, onde a gente vem aqui e se reúne como se isso aqui fosse um grande boteco, para a gente encher a cara e a gente ficar embriagado do Espírito. E a gente fazer o que acontece no boteco, rir junto, e chorar junto, e abrir o coração junto.
e deixar todo o dinheiro. Que é isso que acontece no boteco, não é? Você faz dívida lá. Você não precisa fazer dívida. Mas se você não morrer por mamão, esquece. Ou nesse lugar aqui, você entende simbolicamente que isso aqui é o altar. E aqui você deixa tudo que é precioso para você. E você fala assim, não, eu tenho que deixar. Eu tenho que ficar tão bêbado, que eu não sei voltar embora. A W. Tozer diz o seguinte, que quando se via um homem saindo da cidade, carregando uma cruz nas costas, porque isso não aconteceu só com Jesus, carregar a cruz até o lugar da crucificação, era um ritual que acontecia com as pessoas que publicamente assumiam que elas tinham culpa do crime da qual elas estavam sendo acusadas. Foi o que Jesus fez, ele falou assim, eu sou esse mesmo. Vocês estão me condenando porque eu digo que eu sou filho de Deus, eu assumo isso. E ele carregou a cruz e saiu para fora. A W. Tozer diz o seguinte, quando você via um homem saindo da cidade, carregando aquela cruz sobre os ombros, você tinha certeza de uma coisa, ele nunca mais ia voltar para aquela cidade, porque ele ia morrer naquela cruz. Ou você fica bêbado do Espírito e se enche do Espírito a ponto de você não saber o caminho de volta para o mundo, para você não saber o caminho de volta para o pecado. Uma coisa eu aprendi, eu entendi, eu tenho convicção disso na minha vida. Eu não abro meu coração se não for o Espírito Santo. Eu não abro meu coração, eu não me humilho se não for o Espírito Santo. É por isso que sempre, ao longo dessa caminhada ministerial, vendo pessoas falando assim, ai, mas ninguém me procura, ninguém fala comigo, ai, mas não sei o quê. Eu sei que a solução é uma só. Se a pessoa estiver andando no Espírito, não vai ter nada. Não vai ter nada disso. Porque caminhar no Espírito derruba todas as barreiras entre nós. Porque a parede de inimizade foi destruída, foi derrubada. Se o mesmo Espírito que habita em mim faz eu vir aqui para poder tentar conectar com você, Ele é o Espírito que habita em você, você também consegue derrubar as barreiras da inimizade, as barreiras relacionais, as barreiras emocionais e entrar dentro do coração de outra pessoa. Não existe, gente, sobriedade. Sobriedade não é uma escolha para nós. Enquanto a gente está nessa carne, ou a gente se embriaga do Espírito, e entende que essa é a razão da gente existir, ser movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, de um jeito em que as nossas sensações e os nossos sentidos, eles ficam assim meio confusos. Os nossos sentidos mundanos e os nossos desejos carnais, eles ficam assim até meio bloqueados. Sabe, porque quando você fica bêbado, você perde a noção das coisas. E a sua língua não tem mais trava nenhuma. E aí você fala coisa que não faz sentido nenhum. Ser cheio do Espírito é desse jeito, porque você não tem como crer nas coisas que Deus te diz, se você não estiver fora da sua mente. Ou você está fora de si, tomado pelo Espírito Santo, ou você não vai crer nas coisas que Deus coloca diante de você. Então você precisa viver em outro lugar, sua cabeça não pode estar aqui. Amém? E eu queria correr para uma passagem bíblica junto com você nesse momento, que é Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. E antes eu quero dizer uma coisa. Se você dissociar Deus das áreas da sua vida, isso não é evangelho, isso é paganismo. Se você dissociar Deus da integralidade da sua vida, isso não é evangelho, isso é paganismo. Se você achar que as coisas estarem indo mal na sua vida não tem relação com Deus, isso é paganismo, isso não é evangelho. Se você acha isso, você está que nem o povo quando saiu do Egito, que não entendia a identidade de Deus. O povo do Egito achava, o povo hebreu achava que Deus era Deus de algumas coisas. Quando Moisés se ausenta por um momento, eles criam um bezerro de ouro, porque eles não entendem que Deus, o nosso Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas e de todas as áreas da nossa vida. Se você acha que as coisas não estão bem na sua vida, e isso não tem nada a ver com a sua fé, isso é paganismo. Isso não é evangelho.
Tudo está conectado. Seu emprego, sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida emocional, sua saúde, tudo está relacionado a Deus e a sua vida com Deus. Tudo está relacionado a Deus e a sua vida com Deus e a sua obediência a Deus. E você seguiu o que a palavra dele diz. E você seguiu o que ele tem dito no seu coração. Ou não estar seguindo. Tudo está relacionado. Se você dissociar isso, isso não é evangelho. Isso é paganismo. Talvez você já possa começar a enumerar aí as coisas que estão fora de ordem na sua vida e que refletem como está a sua relação com Deus. Começando pela sua família, passando pelo seu chamado, sua relação com a igreja, sua vida profissional, sua saúde. Talvez você já possa começar a elencar aí. E quando eu estava hoje à tarde, almoçando com a minha família, por um momento surgiu um comentário assim na mesa que foi assim: Abraão é chamado como amigo de Deus, mas eu acho que Moisés é que é mais amigo de Deus, porque ele viu a glória de Deus e todas aquelas manifestações que aconteceram. E no meio da tarde isso bateu no meu coração e eu comecei a pensar: puxa vida, mas Deus ajuda a entender a verdade. Tipo, quem que é Abraão? Moisés viu a glória. Moisés foi um dos grandes líderes de todos os tempos. O cara liderou 1 milhão de pessoas para fora do Egito. Será que ele não é mesmo? Por que a Bíblia não chama ele assim, tipo, por que não é tão gritante como Abraão? Por que a fama de Abraão era de mais amigo do Senhor do que a fama de Moisés? É verdade, a Bíblia fala que Deus chega e fala assim: Moisés eu falo face a face, diferente, tudo, mas Abraão é que leva essa fama. E eu comecei a refletir sobre isso e orar e perguntar a Deus: mas por que isso? Quem que é o amigo de Deus? Moisés é o cara da glória, mas Abraão é o quê? Abraão é o cara de quê? É o cara da fé, mas Moisés é o cara da glória. E aí eu comecei a analisar e pensar em algumas coisas. Parece que Moisés nunca teve nem aí com a família dele. Parece que Moisés nunca estava nem aí com os filhos dele. Ele liberta o povo do Egito, depois de alguns capítulos, o sogro dele traz a esposa e os filhos, que ele largou para trás. Moisés não circuncidou nem o filho dele. A mulher dele que teve que circuncidar. Falei, Deus pedir filho, e esse negócio assim, parece que não fazia muito sentido para Moisés, porque Moisés não valorizava muito família. A gente não vê essas coisas claras na história de Moisés. A renúncia de pai para ele não fazia sentido. E aí eu pensei nisso. Quando a gente olha Gênesis capítulo 22, o que vem para mim é: Moisés é o cara da glória, mas Abraão é o cara do amor e da renúncia. É por isso que ele é o amigo de Deus. É por isso que a fama de Abraão é que ele é amigo de Deus. Porque Moisés é o cara da glória, mas Abraão é o cara da renúncia. Abraão é o cara que renunciou. Abraão é o cara que, quando a gente olha aqui no capítulo 22, ele foi desafiado por Deus. E capítulo 22 diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Toma o teu filho único, a quem você ama. Toma esse projeto que você tem, que é o único que você tem e que você ama muito. Toma esse sonho que você tem, que é o único sonho que você ama. Toma essa pessoa, que é a única pessoa tão especial para você e que você ama, e vai à terra de Moriá e oferece ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Até aqui. Deus chega para Abraão e fala assim, você vai pegar aquilo que você ama, que é o único que você tem. E você vai sacrificar para mim. A viagem levava 2 dias. Abraão foi tranquilamente, em 3 dias, mas ele foi imediatamente, porque a Bíblia fala que na madrugada ele já levantou e foi. Ele não retardou a obediência. E ele teve 3 dias para refletir e carregar o luto no coração, porque ele estava decidido que ele ia matar o filho dele, porque Deus tinha pedido aquilo para ele. E ele, de coração sincero, fez todo o percurso, e ele diz assim para o servo dele, fica aqui, que eu vou ali com ele, e depois que a gente adorar, a gente vai voltar. Depois que a gente adorar, a gente vai voltar. E a Bíblia fala que os dois iam caminhando juntos. Eu fico imaginando que às vezes o que ensoberbece o nosso coração são essas coisas que a gente almeja tanto. O que ensoberbece o nosso coração é quando Deus dá coisa que a gente quer. É quando Deus dá coisa que a gente pede. E a gente não tem estrutura para lidar com aquilo. E eu acho muito interessante, essa frase me chamou muita atenção, porque o texto fala assim, eles iam caminhando juntos, até a hora de ser sacrificado. E eu imagino esse texto fazendo sentido para a minha vida, e fazendo sentido para a nossa caminhada cristã, entendendo que parece que o negócio é assim, Deus dá a coisa para nós, que a gente queria tanto, que é único, que é exclusivo, que é o que a gente ama, que é o que a gente queria, que é o que a gente tinha sonhado. E parece que a gente vai caminhando junto. E vai caminhar junto com aquele negócio. E você vai andando junto. Vamos lá, vamos junto. Até a hora de você poder sacrificar aquilo. E o que eu entendo com isso é que se a promessa que um dia você alcançou em Deus, pelo exercício da tua fé, não tornar a tua adoração ainda maior, ela vai impedir você de adorar. Se a promessa que um dia você alcançou em Deus, pela sua fé, não fazer você entregar para Deus uma adoração ainda maior, essa promessa que você alcançou, ela vai impedir você de adorar. Se o filho da promessa não aumentar a tua adoração, se o marido da promessa não aumentar a tua adoração, se o ministério da promessa não aumentar a tua adoração, se o aumento e a prosperidade da promessa, se os amigos da promessa, se o consolo da promessa que Deus mesmo prometeu não aumentar a tua adoração, vai aniquilar a tua adoração. Vai eliminar a tua adoração. A gente sabe que Isaque, o nome Isaque significa ele ri. E que quando Isaque nasceu, Abraão ficou muito feliz. Porque ele já estava com 100 anos, e ele estava esperando há 25 anos que isso se cumprisse, ele já tinha feito as presepadas, e tinha gerado a Ismael, e ele estava lá esperando a promessa, Deus já tinha confrontado ele, falado assim, não é isso que eu tenho para você, não é no filho da carne, é no filho da promessa. Gente, entende? Não era pecado ter Isaque, era um projeto de Deus. Ele era o filho da promessa. Só que ele foi dado para aumentar a adoração de Abraão, não para impedir a adoração de Abraão. Tudo que Deus dá para você, que é a promessa dele para você, ou vai aumentar a sua adoração, ou vai eliminar a sua adoração. Você vai parar de adorar a Deus por causa daquele negócio. E aquilo vai ensoberbecer o seu coração, e aquilo vai fazer embotar os seus sentidos, e aquilo vai te embriagar. Do mesmo jeito que o desejo cumprido é a árvore da vida, como diz Provérbios. Só o desejo cumprido embriaga você, porque a gente não vive para ser feliz. A gente não vive só para ser feliz. A gente vive para glorificar Deus, e nisso a gente é feliz. E enquanto a gente ama Ele, Deus consola o nosso coração. O nosso consolo não é dessa terra, a gente não é daqui, gente.
E o que eu aprendo com Isaac, que significa ele rir, é que se você não estiver disposto a renunciar à tua alegria terrena pela adoração, você vai perder os dois, Deus e a tua alegria terrena. Se você não estiver disposto a renunciar à sua alegria terrena, o seu consolo terreno, o seu motivo de riso terreno, para poder adorar, você vai perder os dois. Você vai perder Deus e você vai perder a sua alegria terrena. Porque o seu coração vai apodrecer. Porque a sua alegria terrena não vai conseguir bombear a vida para a sua alma. Porque o que é terreno não vai conseguir satisfazer você para sempre. Se a tua alegria maior, irmão, Isaac é ele rir. Se a tua alegria maior não for a tua adoração a Deus, como Ele quer, você não tem uma amizade com Deus. Se a tua adoração a Deus não for sua maior alegria, você não é amigo dEle. Porque Deus só é amigo de quem ama Ele mais do que a si mesmo. E não é digno de Jesus quem não ama Ele mais do que a si mesmo, ou do que a sua própria casa, ou do que a sua própria família. Jesus fala isso. Quem não ama o seu pai, a sua mãe, ou todas as coisas, quem não deixa a sua casa, quem não me ama mais do que todas as coisas, não é digno de mim. Não posso ser amigo de Jesus e amar mais as minhas coisas do que Jesus, e amar mais a minha alegria terrena do que a adoração a Jesus. A prioridade é adorar. E Abraão fala assim, nós vamos lá, e quando a gente terminar de adorar, a gente vai voltar. Abraão vai, faz tudo aquilo, e quando ele vai matar Isaac, aparece um anjo, pega na mão dele, e a fala é, agora eu sei, não faças isso, agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então eu me sinto hoje, como se eu tivesse no primeiro mês de congregação do Pilarzinho. Eu me sinto hoje como seminarista, indo para a congregação do Pilarzinho e dizendo assim, ou é tudo ou é nada. Ou a gente se embebeda com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, ou não vai sobrar nada de nós. E quem não quiser, não vai querer ficar aqui. E tudo bem. Eu me sinto desse jeito. A verdade é que a gente não chegou nesse lugar do nada. A verdade é que a gente não chegou desse lugar do nada. E pode até ser possível que Deus tenha conservado alguns corações, 1, 2, 3, 4 aqui dentro, que não se perderam. E eu queria lançar só uma pergunta para ministrar a sua consciência. Qual foi a sua reação quando você viu as coisas despencando aqui? Quando você viu a pregação não falando mais? Você meteu o pau ou você falou, Jesus, eu quero abençoar esse lugar? Porque o Senhor morreu por essas pessoas. Porque é isso que o amigo de Deus faz. Ele renuncia os seus direitos de ter um lugar que supre todas as suas necessidades para poder amar. É por isso que Abraão é um amigo de Deus e não Moisés. Porque ele renuncia. Porque isso é amor. Então, República, essa palavra aqui é para todos vocês do meu coração. E a palavra é estatelai-vos e ficar estatelados. O desejo do coração é que essa palavra dê um supapo. Que você fica ouvindo um zumbido dentro do seu ouvido durante a semana inteira. Porque é isso que o profeta diz no versículo 9. E esse é o chamado que eu tenho para fazer nessa noite. Essa é a convocação daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero isso para mim. Joel capítulo 2 diz assim, convertei-vos de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Se você precisa responder essa palavra, começa. Vamos lá, é isso que a gente vem fazer aqui. Se você armou um compromisso depois daqui, você vê o que é mais urgente para você. Eu quero te convidar a rasgar o seu coração e não suas vestes. Quero convidar você a rasgar o seu coração na presença do Senhor. Pedir, Jesus, a minha mente está cauterizada. Eu não enxergo o meu pecado. Eu não vejo onde eu caí. Jesus, eu não queimo pelo Senhor. O Senhor vive em mim, mas parece que não.
Espírito Santo, nós te buscamos aqui, Espírito Santo. Eu quero orar a misericórdia do Senhor sobre pessoas que o Senhor trouxe aqui para ouvir isso aqui. E que estão, Senhor, sentindo um forte cansaço físico nesse momento, que é um ataque maligno. O Senhor falando, e pessoas que precisam ouvir isso aqui. Talvez essa palavra não é para 100% das pessoas, mas pessoas que precisam ouvir isso aqui e estão com o coração totalmente indisposto. Eu quero pedir misericórdia sobre essas pessoas e começa a inclinar o coração delas. Começa a quebrantar, Deus, as paredes, as muralhas, Deus, que estão ao redor desses corações. Espírito Santo, opera aqui nesse lugar, nesse momento. Espírito Santo, restaura a nossa essência aqui agora. Eu quero te pedir por isso. Socorre-nos, Deus. Socorre-nos, Deus. Intervém, Jesus. Vem, Espírito Santo. Querido, você está orando em pensamento? Por favor, abre a sua boca. Deixa os anjos ouvirem a sua declaração de fé. Confessa. Faz o som subir para o céu. Vem, Jesus. Eu quero te pedir, restaura todas essas coisas aqui. Fala no coração, atrai, Senhor, atrai os corações para o Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem aqui, Deus, nesse lugar, aviva essas palavras, gera vida na palavra santa do Senhor, muda o rumo da nossa caminhada, Senhor, muda o nosso coração, mude a nossa caminhada, Senhor, mude o ritmo da nossa caminhada, Deus, tira, Deus, a embriaguez da carne, Senhor. Tira a bebedice da carne, Senhor. Tira a embriaguez, Deus, em nome de Jesus, do pecado. Tira, Jesus, essa morbidez. Tira essa preguiça. Tira essas desculpas, Deus. Preguiça espiritual, cegueira espiritual. Desculpa, Senhor. Eu oro, devolve o fervor. Devolve a simplicidade, Senhor. Restaura, Deus, o espírito de entrega, o espírito de sacrifício, o espírito de obediência, o espírito de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra os grilhões infernais aqui, Deus.
Quebra os grilhões infernais do arrependimento, Senhor. Mostra para cada um, Deus, o que precisa ser mudado, o que precisa ser arrependido, o que precisa ser deixado. Quebra os grilhões, quebra as fortalezas. Espírito Santo, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar, Jesus. Eu escolho te seguir, Jesus. Eu escolho seguir só o Senhor. Eu escolho ouvir só a sua voz. Eu escolho fazer só a sua vontade. Eu escolho te obedecer acima de tudo. Eu decido que eu vou ser um homem que escuta tudo que o Senhor tem para me dizer acerca de todas as áreas da minha vida. Eu decido que eu não vou descansar até entender exatamente o que o Senhor quer de mim. Que eu não vou viver a minha vida vivendo do meu jeito e dizendo que o Senhor vai abençoar qualquer projeto da minha mente. Eu decido ouvir a sua voz. Eu escolho que eu vou ser alguém que vai buscar entender exatamente a sua vontade. E que eu não vou me conformar com a opinião das pessoas. E que eu não vou me conformar com conselhos de amigos. Mas eu vou querer ouvir a voz do Espírito Santo. Eu decido me comprometer com o Senhor. Eu decido viver para o céu. Eu decido ser um homem celeste. Um homem que anda no Espírito. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu decido isso, Jesus. Esse é o meu coração, Jesus. Esse é o meu coração, Jesus. Eu não volto atrás, Jesus. Perdão, Jesus, por onde eu caí. Perdão pela soberba, Senhor. Perdão pela soberba, Jesus. Perdão pela cegueira, Jesus. Mostra, Deus, o que está me entorpecendo, Senhor. Mostra, Deus, o que eu preciso entregar no altar. O que é o meu único que eu amo. E que não está aumentando a minha adoração, mas impedindo a minha adoração, Senhor. Toda a promessa do Senhor é para me ajudar a te adorar. Diz, Deus, o que é. Diz o que é. Obrigado, Pai. Obrigado por vir nos trazer de volta para o caminho. Obrigado por vir de confronto conosco, Senhor. Isso é amor. Isso é ser Pai. Isso é nos corrigir porque nos ama. Joga, Senhor, hoje, essa semana, um balde de água fria, Senhor, para começar esse processo. Coloca a gente debaixo da água fria, Senhor. Se precisar nos derrubar, Senhor. Quebra a nossa pata como ovelha desgarrada, Senhor. Quebra a nossa patinha, Senhor. Para a gente lembrar que não consegue andar sem a ajuda do pastor. Sem a ajuda do bom pastor, Senhor. Atrai-nos para ti, Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres,
irmãos, mas eu venho aqui dizer, eu quero começar de novo, Jesus. Eu quero um retorno à simplicidade.